O problema do Brasil são os brasileiros. Essa foi uma das frases que me fizeram vir aqui gravar esse vídeo. Será que o problema do Brasil são os brasileiros? Antes de responder, pense comigo. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas se sentem no direito de julgar o outro, independente de quem seja. Seja um artista, seja um jogador, um professor, um vizinho. As redes sociais muitas vezes transformam as pessoas em juízes da vida alheia. E o caso do Neymar me fez pensar nisso. E eu vou explicar por quê. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de futebol. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de torcer, eu gosto de comentar, eu gosto de fazer alguma crítica à escalação, enfim. Eu gosto de acompanhar futebol. As pessoas que me conhecem sabem o como eu reajo quando o time que eu tô torcendo perde, ganha, o que eu sinto durante o jogo. Enfim, eu sou apaixonada pelo esporte. E foi justamente acompanhando toda essa repercussão envolvendo o Neymar que eu vim aqui falar sobre isso. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro, esse vídeo aqui não é para idolatrar um ídolo, um jogador, não. Esse vídeo não é sobre isso. Não é sobre dizer que o Neymar é perfeito, porque ele não é. Eu não sou, você também não é. Não é sobre política. Não é sobre gostar ou não dele. Não é sobre futebol. É sobre educação. É sobre respeito. Porque uma coisa é inegável, o Neymar joga muita bola, muita bola. Ele é um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, do Brasil e de grandes times mundiais. Ele acumulou números impressionantes, conquistou títulos, bateu recordes e em muitos momentos carregou o peso de carregar uma seleção inteira. Você pode discordar das escolhas dele feito fora de campo, você pode até nem gostar dele, pode até nem torcer por ele, mas negar o talento que ele tem é fechar os olhos para a realidade. E o mais triste, ao meu ver, é ver brasileiro torcendo contra brasileiro. O time perde e alguns comemoram. Não porque o Brasil venceu, mas porque o Neymar merecia perder. Percebe o que isso revela? Quando o prazer de ver alguém fracassar é maior do que o desejo de ver o país vencer, isso revela uma coisa muito errada acontecendo. E nesse momento, deixou de ser sobre o futebol. Passou a ser a forma como a gente enxerga o outro. Enquanto os muitos jogadores, inclusive de fora, pessoas de fora, reconhecem o talento, a carreira que ele construiu, os títulos que ele ganhou, a importância que ele tem para o futebol brasileiro, parte dos próprios brasileiros preferem o insulto, a humilhação, o cancelamento. E perceba, isso vai muito além de futebol. Nós desaprendemos a separar a pessoa das opiniões dela. E para algumas pessoas, se alguém pensa diferente de mim, eu não tenho mais consideração por ela. Ou ela não tem mais consideração por mim. E isso verdadeiramente me assusta, porque eu trabalho com educação há mais de 10 anos. E eu acredito profundamente numa coisa: o maior método de ensino é o exemplo. Os filhos, eles aprendem muito menos com o que escutam do que o que eles observam. E foi dentro da minha própria casa que eu tive a possibilidade de ensinar, de usar essa oportunidade de educação. Quando meu filho de 4 anos viu o Neymar chorando, ele perguntou para mim: mãe, por que ele tá chorando? E eu poderia simplesmente ter dito: meu filho, porque ele perdeu. Mas como eu disse, toda oportunidade é uma oportunidade de educação. E aí eu expliquei: filho, ele tá triste. Ele tá triste porque é uma coisa que ele queria muito, era um sonho de criança dele, ser campeão mundial, ser campeão na Copa do Mundo. E ele tá triste. Só ele sabe o que ele passou para estar ali, as coisas que ele teve que renunciar, os desafios, os esforços que ele fez. Então ele tá frustrado, filho. Então eu expliquei para ele que faz parte da vida, que em muitos momentos da nossa vida nós vamos perder, nós vamos ganhar, e que nós vamos ter emoções com tudo isso que está acontecendo na nossa vida. E que todos nós vamos ter essa experiência de ter uma coisa que a gente quer muito, que a gente se dedicou muito, não acontecendo. E ele perdeu as expectativas, talvez, e conquistar esse título. Então, por isso, meu filho, que ele está chorando.
E ele fez: entendi, mamãe. Eu espero que no próximo ele ganhe. Isso me fez refletir muito, muito. Inclusive com o jogo de ontem na Argentina. Nós estávamos assistindo também. E ele veio perguntar por que o Messi estava chorando. Filho, ele está chorando de alegria. Porque talvez seja a última Copa dele. Muito provável, ele também quer muito ser campeão de novo. E ele está chorando porque eles venceram a partida, que vai fazer ele ficar mais perto do sonho dele. Então, muitas vezes, filho, a gente chora de tristeza, sim, como a gente viu Neymar, mas muitos também choram de alegria, de verem o sonho deles se concretizando, deles verem as coisas acontecendo de acordo com seus esforços, de acordo com as suas dedicações. E quantas oportunidades nós temos de ensinar os nossos filhos sobre empatia, sobre olhar para o outro, sobre olhar para a dor do outro, sobre entender que mesmo a pessoa perdendo, ela merece respeito. Porque se uma criança cresce vendo os pais insultando outros nas redes sociais, ridicularizando quem pensa diferente, confundindo opinião com ofensa, confundirem discordância com desrespeito, ela aprende que esse é o jeito normal de tratar as pessoas. E aí depois nos perguntamos, por que tem tanto bullying nas escolas? Por que tem tanta intolerância? Por que falta empatia? Porque talvez, muitas vezes, sem perceber, nós mesmos estejamos ensinando isso dentro da nossa própria casa. E antes que alguém pense que eu estou dizendo aqui que a gente não pode discordar, não é isso. Discordar é saudável. Debater é saudável. Ter opiniões diferentes é saudável. O que nunca será saudável é perder a capacidade de reconhecer as qualidades de alguém simplesmente porque ela pensa diferente. Respeito nunca deveria depender de concordância. No fim das contas, talvez o maior problema não seja nem o futebol, nem a política. O problema mesmo é quando deixamos de enxergar a humanidade no outro. É aí que justamente me vem uma frase que me acompanha durante anos. Eu não me preocupo com o grito dos maus. Eu me preocupo com o silêncio dos bons. E eu não estou aqui dizendo que eu sou boa, não. Erro também, todo santo dia. Tenho muito a melhorar. Mas o que me incomoda muitas vezes é que aqueles que querem propagar o respeito silenciam, deixam de defender o respeito à educação, enquanto todos os dias se levantam inúmeras pessoas para destilar ódio, ofensa, de graça. Precisamos defender a capacidade de defender sem odiar, porque os nossos filhos não vão aprender a obedecer ouvindo discursos. Eles aprenderão observando como a gente trata as pessoas que pensam diferente de nós. Porque no final das contas, os nossos filhos, eles não vão se transformar quem a gente diz para eles ser. Eles vão se transformar naquilo que eles veem a gente sendo todos os dias. Talvez o problema do Brasil não sejam os brasileiros. Seja o brasileiro que deixou de admirar, que desaprendeu a respeitar e a reconhecer o outro brasileiro, simplesmente porque ele pensa diferente. E talvez seja essa a reflexão que precisamos fazer. Que tipo de sociedade estamos criando quando ensinamos nossos filhos a olhar para as pessoas? Porque o mundo não precisa de crianças que apenas aprendam a vencer. Precisa de crianças que aprendam a respeitar. E essa lição começa em nós. Porque situações comuns do cotidiano podem se transformar em formação humana.